Caríssimos irmãos e irmãs, bom dia! É com grande alegria que estamos aqui para mais uma meditação do nosso Santo Evangelho nessa segunda-feira, que a igreja comemora São João Damasceno, presbítero e doutor da igreja. Esse grande santo que viveu junto naquela época que os cristãos viviam junto com o islamismo. Nós vamos ver que hoje a igreja traz São João Damasceno, um grande teólogo, doutor da igreja. Nosso evangelho se encontra em Mateus 8, do 5 ao 11, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele e suplicando: Senhor, o meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu: Vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno que entres na minha casa. Diz uma só palavra e o meu empregado ficará curado, pois eu também sou subordinado e tenho soldados debaixo de minhas ordens. E digo a um: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem. Digo a um outro escravo: faz isso, e ele faz. Quando ouviu isto, Jesus ficou admirado e disse aos que seguiam: Em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e outros do Ocidente e se sentarão à mesa do reino do céu, junto com Abraão, Isaque e Jacó. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, nós vamos ver essa narrativa do Evangelho que Jesus se depara com uma pessoa que era pagã, e esse oficial, mas que ouviu falar de Jesus e suplicou, e Jesus se admirou com a sua fé e curou esse homem. Nós sabemos que o desfecho do Evangelho esse homem chega e percebe que o seu empregado foi curado, e é na mesma hora que Jesus fala isso, e nós vamos ver que esse homem, ele e sua família, se voltou para Deus, recebeu o batismo, se tornou cristão e abandonou o paganismo. Por isso que Jesus vai dizer: em verdade eu vos digo, muitos virão do Oriente e se sentarão à mesa do reino do céu junto com Abraão, Isaque e Jacó. Por que Jesus fala isso? Porque aquelas pessoas que viviam e as pessoas que vivem de maneira errada, a partir do momento que elas reconhecem as suas falhas, reconhecem Cristo como pecador e converte a sua vida, muda de atitude, muda de comportamento e se abraça com a verdade de Cristo, essas pessoas são predestinadas à salvação. Essas pessoas trilham um novo caminho. Quero também fazer uma colocação rápida, que hoje também, dia 4, se celebra Santa Bárbara, aquela que sofreu o martírio, foi tão cruelmente flagelada, perseguida pelo próprio pai. Conta-se que Santa Bárbara vivia em uma torre que tinha duas janelas. Sua família, seu pai era pagão e muito rico, construiu uma torre para livrá-lo dos pretendentes da época, que ele não queria que se aproximasse dela. E tinha duas janelas nessa torre, mas Santa Bárbara, que era cristã, aos escondidos, sem saber do pai, que não aceitava os deuses romanos, ela pediu que construísse uma terceira janela naquela torre que só tinha duas.
simbolizando a Santíssima Trindade. Por muita insistência isso foi feito e, aproveitando uma viagem de seu pai, ela se dá a ser batizada, tornando-se assim cristã. E depois que o pai descobre, começa uma grande perseguição contra aquela jovem tão bonita, e ela não nega, sofre tantas e tantas coisas, tantas e tantas tentativas para não se prostrar diante dos deuses pagãos, nem oferecer culto aos falsos deuses. E conta-se que no dia do seu martírio, que tentaram diversas formas e não conseguiram, e no momento que ela é decapitada, um raio cai sobre aquele lugar, matando assim os carrascos e muitos daqueles que cultuavam os deuses pagãos. Ela é padroeira dos bombeiros, e muitos invocam Santa Bárbara como protetoras contra os raios. E nós vamos ver que em outras seitas aí que não tem nada a ver com a Igreja Católica, traz outro nome, e nós vamos ver que Santa Bárbara foi morta porque não aceitava outros deuses. Então, meu irmão, se você nasceu no dia dessa grande mulher cristã, procure se aprofundar na sua fé, conheça a verdade da vida dos santos e não se deixe levar por falsas doutrinas, nem por falsos ensinamentos que até mesmo parecem ser católicos, mas que não tem nada a ver com a Santa Igreja de Cristo. Que Deus te abençoe e te dê um ótimo dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.